galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. No episódio de hoje é mais um especial do nosso quadro Profissões. Hoje nós vamos falar sobre eles, os profissionais da tecnologia e sobre todas as oportunidades de trabalho nesse mercado de trabalho. A gente sabe que, hoje em dia, para praticamente todas as nossas atividades diárias, a gente precisa da tecnologia. Seja o WhatsApp, que nos permite a comunicar com o mundo todo, seja os aplicativos de computadores, que nos permite a trabalhar, e até os aplicativos de celulares, que nos permite a pedir uma comida e se locomover a outro espaço. Tudo isso é trabalho, é fruto desses profissionais. E para falar sobre essa profissão que é do futuro, mas também já está no presente, e te apresentar todas as possibilidades para você também ser um profissional nessa área, hoje nós vamos conversar com Vinícius Gerardi. Atua como diretor de tecnologia em empresa da área de educação, já trabalhou em instituições diversas voltadas para os setores como agronegócio, telecomunicações, farmacêuticas e de energia, em cargos de liderança e sempre voltados para a área tecnológica. No tempo livre, gosta de ficar com a família e jogar squash, e tem curiosidade por motos e carros antigos. Gosta de séries leves e de humor, como Friends e The Big Bang Theory. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Vinícius. gente. Também estamos aqui com o Flávio Valoveira, especialista em análise e desenvolvimento de sistemas aplicados à gestão empresarial, com 10 anos de experiência em desenvolvimento de softwares. Começou sua carreira focada em gerenciamento de projetos e migrou para tecnologias Microsoft. Foi sócio fundador de uma startup em tecnologia e hoje atua com tecnologia Salesforce, dentro do setor de arquitetura em tecnologia em um banco. Ele vai explicar isso pra gente, tá? Exatamente. Calma, vem com a gente que nós vamos entender esse universo aqui. Sim. No tempo livre, gosta de cozinhar, de churrasco e é um viciado em cafés especiais e adora jogar vôlei. Seja muito bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, Flávio. Eu acho que para a gente começar esse assunto, a gente poderia entender o que é um profissional da tecnologia, né? O profissional da tecnologia Na verdade, a tecnologia ela abrange muitas áreas, né? Não somente o desenvolvimento, mas ela abrange também a parte de suporte, a parte de sustentação, que a gente chama, que é você manter os servidores, as máquinas no ar funcionando, você monitorar todo esse parque de tecnologia que a gente chama, né? Então, assim, nós temos desde operadores de sistemas até desenvolvedores, analistas de sistemas e especialistas, arquitetos, que é o caso do Flávio, que está aqui com a gente. Exato. E também, né, o profissional ele tem que propor soluções. Então, ele tem que ter interação com a área de negócio, ele tem que estar próximo à área de negócio e ele não precisa necessariamente ser 100% técnico. Então, eu não preciso ter um profissional de TI que seja especialista, né, em alguma linguagem. Ele tem que ter essa facilidade também de ter a conversa com o negócio e propor soluções que agregam valor para a empresa. Aliás, essa é a dica, né? Assim, saber um pouquinho do negócio também, não somente a parte de tecnologia. Vocês citaram aqui que existe os desenvolvedores. O desenvolvedor é aquele que cria. Exato. Por exemplo, um aplicativo de comida, para pedir comida, como o Lindomar citou. Existe a pessoa que vai ter aquela ideia de que isso ali falta no mercado e que seria interessante, que pode ter um público, e aí ele começa a desenvolver esse aplicativo. E depois vai ter gente que opera esse sistema, é assim? Que mantém esse sistema. Acho que a palavra é essa, né? Porque assim, você tem todo um time por trás que mantém toda essa estrutura de sistemas, né? Porque assim, imagina um aplicativo de comida que você está citando aqui, Rubiana, né? Rubia. Desculpa, perdão, falei que era seu nome. Rubia. Nesse aplicativo, quando você cria, primeiro, assim, a concepção dele, assim, a ideação que a gente chama, você vem através de reuniões, você vem através de um monte de encontros, né? Uma série de encontros onde você pensa no que você quer e como você quer e para quem você quer atingir, qual o público que você quer atingir. Desde um garoto de 10 anos de idade, que pode pedir, pode falar o nome? No aplicativo de comida, ou um senhor ou uma senhora com um pouco mais de idade. Então, ele tem que ser fácil, ele tem que ser o quê? A navegação dele tem que ser uma navegação simples, uma navegação intuitiva, para que a pessoa possa escolher. E de fácil leitura também, né? Porque, assim, você está olhando um cardápio.
poxa, se eu não conseguir enxergar o cardápio, entender o que contém esse cardápio, não vou conseguir pedir o que eu quero. Então tem que ser muito fácil e ele tem que conduzir você para o pagamento, para o delivery também, né? Então é importante isso. Então, quando a gente está criando um produto, que é um aplicativo, por exemplo, a gente pensa em toda essa jornada. A jornada, assim, desde o início, que você está pensando, baixei o aplicativo no meu celular, criei meu cadastro, abri o aplicativo, criei meu cadastro, meu login, inseri meus dados bancários, o cartão de crédito, por exemplo, até o pedido e a entrega, quando você confirma a entrega e faz a avaliação do seu pedido. Bacana. Então, a parte do que a tecnologia, o que a pessoa que trabalha com tecnologia faz, ela abrange desde a parte de infraestrutura, ou seja, pega lá o computador, instala HD, tira HD, a parte técnica mesmo, né, ali, metendo a mão mesmo na massa. Tem a parte de programação, que aí é a pessoa técnica mesmo que vai codificar, ele vai codificar um aplicativo. E tem a pessoa que vai gerenciar também as etapas do que vai ser entregável daqui 3 meses, 6 meses, que faz a parte da gestão. E eu fiquei curiosa, dentro desse desenvolvimento do aplicativo para comida, ele tem que ser de fácil navegação para todo mundo, né? Para aquele público-alvo que você tem ali. Existem os testes? São convidadas pessoas, né? Por exemplo, adolescente, pré-adolescente de 12 anos, uma idosa de 80 anos, para testar esse aplicativo? Depende da estratégia da empresa, mas normalmente sim. Normalmente existem esses testes, assim, a gente chama a experiência que a gente aplica, né? É legal até falar assim que nós aqui, o Flávio, eu já trabalho com o Flávio, ele é muito a parte técnica, eu sou mais a parte de negócio. Então, são perfis assim que se casam, que se encaixam dentro da área de tecnologia. Que ótimo. Que bacana. E existe essa parte da experiência, assim, que a gente fala assim, são... os testes que a gente libera assim para um público, um determinado público, faz os testes, colhe essas informações, colhe essas pesquisas, esses resultados. Encontramos um problema, vamos corrigir esse problema. Aqui não está legal a navegação, vamos corrigir por que não está legal essa experiência. Então, tudo isso acontece dentro dessa jornada, tá? E depois que a gente implementa também, o que acontece? Você tem a parte de pesquisas também, né? Que assim, são os resultados, assim, tudo que as avaliações que você recebe, o comportamento do seu usuário dentro do aplicativo, dentro de um site de banco também, né, Flávio? Isso, exatamente. Você tem tudo isso que você coleta essas informações, que é uma área de dados, né, que ela é bem promissora, e através dessas informações você começa a criar os seus cenários. Você começa a tomar as suas decisões estratégicas para a evolução do seu aplicativo, do seu software bancário, do que seja, né, dentro da área de tecnologia. Inclusive, essa área de teste, ela tomou mais espaço agora há um pouco tempo, tá? Antes, o próprio desenvolvedor montava as trilhas de teste, o que ele tem que fazer. Então, ficava bem aquele beabá e era difícil até simular algum erro, porque ficava tudo na cabeça do desenvolvedor, né? Então, ele já sabia quais possíveis erros iriam ter, né? E surgiu a famosa QA, que é Quality Assurance, que são os analistas de testes, né? Que é uma profissão também dentro da área de TI, e você não precisa entender de código, você não precisa entender de como codificar, como que foi implementado aquela solução do app, um exemplo, tá? Mas aí ela testa funcionalidades, ela testa o que o usuário vai tentar fazer. Não tem aquele tanto bugs de letrinha na tela preta. Exatamente, mas aí ele testa visualmente. De algumas pessoas. Ele testa visualmente e esse teste é bem importante também, né? Tem esse teste que é o QA, que ele está falando que é o Quality Assurance, analista de testes. E você também tem a parte de automatização de testes, né? Que aí você tem o técnico que faz o quê? A programação mesmo e automatiza os testes. E já cria toda a sua jornada de testes também, dependendo quando o app estiver pronto, já estiver implementado, para fazer essa jornada, né, de testes também. Isso é bem importante. Mas é uma profissão muito boa, né, também. Isso vai da cultura da empresa, né? Exatamente. Imagina, um app bancário, você libera para o mar aberto aí. O mar aberto que eu falo é o pessoal que baixa lá do Google Play, da Play Store. E aí você libera um sisteminha, um app bancário sem testar todas as possibilidades possíveis, né? A parte de segurança tem que ser bem impecável, né? Essa área, então, de contratação de analista de testes é uma área promissora. Demais. Com certeza. E o que eu preciso fazer para ser contratada nessa área? O que eu preciso ter? De currículo, de formação? Assim, olha, hoje em dia você tem muita empresa... Eu esqueci o nome daquele site que libera treinamentos. Depois eu pesquiso e trago para vocês aqui. Se lembrar, a gente fala aqui. Mas realmente eu esqueci. Então, tem muita empresa hoje que
promove treinamentos, né? Assim, promove academias para pessoas que estão iniciando. Bootcamps, boa. Bootcamps para pessoas que estão iniciando na carreira. Então, assim, traz você, faz o treinamento. O bom, assim, de ter um analista de testes, ter, assim, um perfil, você precisa ter o raciocínio lógico também. Porque, assim, você não pode somente fazer o caminho, a gente fala o caminho feliz do teste, né? Ah, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Você tem que prever os cenários que podem dar errado. Então, esse que é o segredo, né? Porque quando você prevê esses cenários, assim, você escreve o seu teste, né? Você se destaca? Sim. Não só como se destacar, mas você consegue diminuir a questão de bugs, diminuir a questão de erros, possíveis erros, assim, para você evitar que isso entre em produção, né? Que a gente fala entre ambiente, que os usuários, a gente vai liberar para mar aberto, como o Flávio está falando aqui, utilizarem, baixarem e utilizarem. Porque, assim, pega muito mal você chegar num lugar, você abaixar um aplicativo e ele começa a dar um monte de erro. A imagem da empresa fica ruim, né? Então, você também tem que ter esse cuidado, tem que tomar esse cuidado. Sim. E a carreira da tecnologia, ela é algo novo? Ou ela só ela tá com maior destaque agora, né? Surgindo novas oportunidades por conta do boom da tecnologia que a gente teve nesse século agora, dos anos 2000 para frente, né? Mais especificamente 2010 ali. Então, a carreira de tecnologia não é algo novo, mas ela continuará sendo, né? Bem futurista, mas surgiram várias outras vertentes aí que você pode estar trabalhando dentro da tecnologia, tá? Surgiu a parte das agilistas. O que seria agilista? É uma metodologia onde você trabalha com entregas rápidas e incrementais, né? Você consegue fazer entregas pequenas e somando valor para a empresa. E aí foram surgindo novas vagas, que inclusive com o boom da pandemia ajudou bastante, que são os Scrum Masters, tá? Que são pessoas que direcionam o time. Tem também... Quem mais que é agilista? O PO, o Product Owner, né? Então, a pessoa que vai produzir aquele produto, que vai desenhar e vai colocar todo o escopo ali, o que o time vai desenvolver. Então, foram surgindo várias vagas que ajudaram bastante e são profissões do futuro. Eu sou da mesma opinião do Flávio, né? Assim, acho que não é algo novo a tecnologia, mas é algo, assim, futurista. Assim, você sempre tem coisa nova dentro da tecnologia. Então, todos os dias, você tem coisa nova aparecendo. Então, assim, um profissional de tecnologia, ele tem que estar atualizado, ele tem sempre que estar estudando, tem sempre que estar lendo. Não adianta... a gente costuma brincar, né? Eu comecei em 96, mais ou menos. Acho que foi isso, se eu não me engano, em 96. E eu comecei como um preparador de dados. O que era um preparador de dados naquela época? Era o carinha que pegava, assim, a nota fiscal, destacava a nota fiscal, dava para o digitador ia lá e digitava aqueles dados. Depois eu pegava essas informações e conferia. Ah, mas essa profissão, isso aí é operacional. Realmente é operacional, mas tem a sua importância. Se eu fizesse algo errado aqui, se o digitador digitasse errado e eu fosse conferir e tivesse errado a informação, no meu caso, eu trabalhava numa transportadora, né, na área de tecnologia, era o CPD, né, que era o Central de Processamento de Dados na época. Trabalhava nessa transportadora. Se eu errasse, uma mercadoria que deveria ir para o sul do país, poderia ir para o norte do país. Você entendeu? Então, tudo tem a sua importância. Então, você tem que ter atenção, você tem que se especializar. Depois disso, a gente vai crescendo, né? A gente vai evoluindo dentro da carreira de tecnologia até chegar ao cargo que eu estou hoje. Então, é muita, assim, estudo, é dedicação. Nada vem por acaso pra gente. A gente tem que se dedicar e tem que correr atrás das metas. Os objetivos, né? Sim. Vocês acham que a pandemia foi responsável para ter esse boom, essa procura maior? Ou já era de se esperar que ia ter esse aumento considerável aí de procura de profissionais da tecnologia? Eu acho que ela facilitou, que ela agilizou, né? Ela agilizou devido à nossa necessidade. Porque muita gente teve que passar para a internet, né? Isso, para digital. Fomos obrigados, assim, se você parar para pensar, mas assim, ela facilitou, mas de qualquer forma isso iria acontecer. Assim, ela só nos trouxe algo assim, ela agilizou, mais né? rápido. Acelerou. Ela acelerou, exatamente. Minha opinião, você tem... No meu ponto de vista, acelerou bastante, né? Porque a pessoa que tinha uma loja, um exemplo, tá? E não tinha um e-commerce, ela passou a observar que o e-commerce ajudaria muito ali naquela época de pandemia, porque ela não poderia estar abrindo a loja, né? Ela poderia estar ofertando tudo via
via app, né? Então, foi uma grande sacada, né? Demais. Acelerou bastante. Uma grande sacada. Se você for reparar, até olhando assim, empresas que eram de varejo, varejo, assim, lojas mesmo, né? Que criaram as suas lojas virtuais, aumentaram. Assim, até o valor delas, na época da pandemia, aumentou bastante nas ações delas, né? Assim, hoje eu não sei como é que tá, mas, assim, deve ter caído um pouco, mas teve isso também, teve esse boom. Então, muitas empresas, elas se valorizaram com isso, elas se destacaram. Então, quem estava na frente conseguiu esse destaque. Lembrando que o e-commerce é a loja na internet, né? Você Exatamente. é aquele site de compras mesmo que a gente tem. Online. Que inclusive é feito pelos profissionais da tecnologia, né? Sim, é feito pelos profissionais. Eu sou formado em gestão de e-commerce, né? Para falar a verdade, assim. A minha primeira faculdade foi gestão de comércio eletrônico na época. Oh. Era interessante. Até foi logo quando nós criamos... Nós não, né? Que criaram a primeira loja de e-commerce no Brasil, assim, brasileira mesmo, né? Tá aí até hoje no mercado. Eu lembro dessa criação, eu conheci do processo, né? Do processo de pessoas que trabalhavam lá, de como eram feitas as coisas. É bem legal isso. Então, até minha tese de faculdade foi muito parecido com um aplicativo de delivery. Isso aí em 2000, né? Foi muito Ainda parecido. não tinha? Não tinha. Não tinha nem celular, né? Direito, era aqueles tijolão. Pra vocês terem... Esculacha, né? Também não vou fazer isso. Eu ia falar que não é nem nazismo, mas deixa eu falar lá. Porque, assim, pra vocês terem ideia, tinha videolocadora. Vocês sabem o que é uma videolocadora? Porque, assim, eu, inclusive, tem gente que vai assistir videocast que não sabe o que é videolocadora. É. Videolocadoras eram lojas, assim, antigamente a gente não tinha Netflix, né? É. Aliás, existia o Netflix, mas é assim, você recebia o DVD na sua casa com os filmes. Era isso, era uma revista eletrônica. E essas locadoras, você ia até a locadora, locava o filme que você queria assistir, depois você devolvia. E o meu TCC foi baseado justamente nisso, junto com a entrega delivery de comida. Então, nós faríamos a locação, a distribuição do filme para o cliente, e se ele quisesse comida, alguma coisa, ele poderia pedir. Nós passaríamos na pizzaria ou na hamburgueria, onde ele quisesse, pegaríamos essa comida e levaríamos eles para eles também, através de um valor, assim, lógico, né? Nada é de graça. Então, e foi um TCC que nós fechamos com louvor na época na faculdade. Foi muito legal. Que bacana, né? Foi muito legal isso. E hoje eu vejo o que aconteceu, eu falei, poxa vida, perdi o momento. Tava ali. Falando ali. em perder o momento, tem uma clássica aí sobre o universo das locadoras, de que uma empresa, a que era maior, assim, do mundo na questão, ela não acompanhou a tecnologia. Exato. E acabou ali... Muito bem colocado. Falindo, né? Porque aí chega essa tecnologia, hoje a gente assiste tudo aqui do sofá da nossa casa, no nosso quarto, e essa empresa... perdeu a chance, ela quebrou. Não existe mais, né? Locadora. Não, Acabou e você sabe que todos. tem até um filme dela, assim, uma comédia, se eu não me engano, tem um foi filme. lançado, justamente com o nome dessa empresa, assim, da única loja existente no mundo, que eles falam, né? Assim, no filme eles brincam, para tentar manter essa loja, assim, a briga para manter essa nostalgia ainda. Mas, assim, eles não se atualizaram. O grande erro deles foi justamente esse, eles não se atualizaram, como também empresas de tecnologia, tá? Serviço de e-mail, né, que tinha. Sim. A mesma coisa, eles não se atualizaram também e ficaram para trás. Aí veio a que todo mundo conhece aqui hoje, que todo mundo pensa, que todo mundo tem e-mail, né, que o Google, acho que dá para falar. Sim. E acabou passando essa empresa assim como foi construída, como eles conduzem. Eu tenho amigos que trabalham lá. E, assim, é algo assim que eles estão sempre pensando, eles são sempre incentivados a pensar. Por isso a importância, né, desses profissionais. Sim. E você comentou sobre a sua faculdade, né, o curso que você foi formado. Quais são as possibilidades de formação para ser um profissional da área da tecnologia? Graduação, curso técnico, qual o nome aí da graduação que pode fazer? Nossa, tem várias, né, Flávio? Tem bastante. Você tem engenharia da computação? Tem engenharia, tem ciência da computação, tem sistema da informação. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFTM. E é um curso mais tecnológico, mais voltado mesmo à mão na massa, tá? Não tem tanta teoria, não tem... É prática mesmo. Tem muito tecnólogo, né, também. Tem bastante então, eu também sou tecnólogo, tá? Então, sou formado em tecnologia também. Sou tecnólogo.
Hoje você tem muita faculdade, muita instituição de ensino que está ensinando a parte de dados, está ensinando a parte... o Big Data, né? Que a gente fala, que é a parte de dados, assim. Isso é extremamente importante, uma profissão que eu considero uma das profissões mais importantes da área de tecnologia. Hoje em dia, quem investir nessa parte de gestão de dados, estudar nessa parte... Proteção também, né? Proteção de dados é super importante. Eu estava até... importante também. Quando eu estudava administração, teve até uma palestra de uma empresa falando sobre isso, o quanto eles pagavam um salário bem considerável, assim, para quem protegia os dados da empresa e que estava faltando profissionais nesse mercado. Mas é muito, assim... e as invasões, elas realmente acontecem. Eu trabalhei numa empresa, numa grande empresa, e a gente tinha uma área de proteção de dados mesmo, assim, que era pesadíssima. A gente tinha na empresa um bunker, né, que a gente falava, assim, dentro desse bunker, que é uma sala fechada mesmo, que as pessoas trabalhavam lá também, assim, toda uma política de segurança, um monitor que pegava uma parede, assim, enorme. Gigante. Olhava para ver, assim, também as invasões, todos os problemas que a gente tinha. Então, era um negócio incrível. É uma área muito boa. Tá? Então, é uma área difícil arrumar profissional nessa área. Não tem profissional. Já fica a dica, gente. Exato. Essa área é uma área Proteção de dados. Proteção de dados e a parte de análise de dados. São áreas assim que você, hoje em dia, ainda não tem tantos profissionais. O que faz um analista de dados? Ele faz a parte de... ele consegue entender comportamentos na sociedade, ele consegue analisar dados, ele viu que... Consegue analisar que a pandemia... Né? Um exemplo, que a pandemia começou a vender bastante televisores. Então, ele consegue extrair esses dados, manipular os dados, tá? E obter resultados. Inclusive, esse é um dos profissionais do futuro, tá? Que eu indicaria bastante as pessoas a estudarem, se certificarem nessa área, tá? Qual área? Nessa área analista de dados. Analista de dados. Em conjunto com marketing também, tá? Então, está muito ligado a marketing. Hoje está difícil achar profissionais para trabalhar com marketing, tá? Com marketing e ciência de dados, porque elas se casam bem. Hoje, se você está aí no celular, pesquisa, deseja comprar um carro, um exemplo. Você começa a receber vários insights ali, Ser bombardeado. Exatamente, vários e-mails, até o WhatsApp. O seu comportamento na internet, o seu comportamento na navegação do seu celular, e tudo isso é captado. Exatamente. E para eu atuar nessas áreas, é necessário uma faculdade? O Vinícius falou que ele é tecnólogo, né, Vinícius? Sim. É necessário? Eu entendo que não, tá? Inclusive, hoje tem um movimento muito forte de pessoas já formadas. Inclusive, a minha esposa, que é nutricionista, ela tem especialização também em nutrição esportiva. Ela está estudando análise e desenvolvimento de sistemas também, que ela quer ir para a área. Olha só que bacana. Então, né? tá tendo muito esse cabe movimento. Em diferentes áreas. Total. Eu acho que é porque eu acho que é mais assim, no passado era muito reforçado de ser uma graduação, né? E uma graduação te trazer, sei lá, um privilégio ou um prestígio. O estudo, ele sempre é bom, mas é o que o Flávio está falando, assim. Não é porque você não precisa fazer uma faculdade que você não precisa estudar. Exato. Claro. Então, precisa deixar isso bem claro também, né? Falei assim, o pessoal, beleza. Não é. O ideal seria uma graduação, tem mas... que tomar mais cuidado. Sim. Na minha área, que eu trabalho com o Salesforce, que é um CRM, tá? Então, ele é um CRM. O que é um CRM? Explica aí pra gente. Vamos lá. Ele é toda a parte de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, eu consigo ter um cadastro do meu cliente, eu consigo saber todos os endereços dele, todos os telefones, tudo em uma única tela, na visão 360. E eu consigo também criar oportunidades de venda, eu posso criar oportunidade de comunicação com o meu cliente, tudo numa tela única. Então, o CRM ele serve para isso mesmo, para ter um relacionamento com o cliente mais próximo. E o que eu trabalho, que é o Salesforce hoje, você não precisa ter faculdade, tá? Você tem que ter bastante conhecimento de tecnologia, você tem que conhecer um pouco de tecnologia, ter regra de negócio, a regra de negócio você já consegue dentro da empresa, tá? Mas você tem que ter um pouco de raciocínio, bastante raciocínio, e tem trilhas que a própria Salesforce disponibiliza de graça. Depois Isso eu posso até passar para vocês aí o linkzinho das trilhas, para quem quiser aprender. É de graça, não paga nada, a própria Salesforce incentiva. E tem as certificações também que você se destaca no mercado. Então, com a certificação, você estuda naquelas trilhas que a própria Salesforce te dá
e depois você tira a certificação. Então, eu posso entrar, por exemplo, no site da Salesforce e realizar uma formação ali dentro? Exatamente. Gratuitamente? Totalmente 100% gratuito. É legal lembrar, assim, até quando a gente se conheceu, né, Flávio, quando eu mudei para Uberlândia, a gente trabalhava na mesma empresa, e o Flávio estava começando com o Salesforce, né, nessa época, e eu tive a oportunidade de acompanhar essa evolução de carreira dele. E é exatamente isso. E nós tínhamos pessoas, ele era sênior já, né, um analista sênior, já tinha mais experiência, e nós tínhamos outras pessoas, outros perfis lá, que eram pessoas que estavam começando, que era o primeiro emprego, que estavam realmente começando, e o direcionamento era tranquilo, porque a gente tinha lá na época, até mandar um abraço pro Michel aqui, né, que trabalhava com a gente, Sim. que era o nosso arquiteto na época, que direcionou, junto com ele, com o Vitão, né, O Vitão também. o Vitão Lopes. O Vitor Lopes, assim, que é outro excelente profissional, e o Flávio fizeram essa formação dessa galera. Isso era legal, né? Então, promovia-se essas coisas e a gente incentivava, porque, assim, importante também na área de tecnologia é você manter o seu profissional engajado, o seu profissional desafiado. Ele não pode ficar estagnado, porque, assim, senão ele sempre vai fazer a mesma coisa. Tem gente que gosta de ficar assim, se acomoda com isso, mas não é legal. Então, você tem que estar sempre buscando conhecimento. Até porque é uma área que ela muda, assim, num piscar demais, de olhos. assim, um exemplo, desculpa te interromper. Vai lá. Um exemplo, assim, eu trabalhava com CRM também, né? O exemplo que o Salesforce, quando veio, chegou com mais força e conseguiu conquistar o mercado. E eu, aqui, a ferramenta que eu trabalhava, não que ela perdeu o mercado, mas ela começou a segmentar para telecomunicações, por exemplo, né? Saiu um pouquinho disso, se bem que o Salesforce também tem em telecomunicações, né, Flávio? Tem tudo. Tem tudo também. E você vê como são as coisas. E era assim também, era a mesma coisa. A gente aprendia. Eu fui contratado na época. Olha, você não precisa saber. Você tem lógica de programação? Tenho. Beleza, a gente vai te ensinar. Para aprender o CRM que eu trabalhava. E foi assim. Eu fiquei um mês e meio imerso dentro da sala de aula de uma empresa, com 8 horas por dia de treinamento, eles dando treinamento pra gente. Depois eu fui pro cliente, fiquei no cliente lá como sombra, que a gente fala de um profissional, de um consultor sênior, aprendendo. Era assim que a gente aprendia. E virava a noite estudando e aprendendo também. Vocês falaram muito sobre raciocínio, né? Ter Exato, raciocínio. sim. Quais são as características, assim, mais comuns, né? Que pode ajudar você a ter uma vaga nesse mercado de tecnologia? Quais as características mais Existe O um comuns? perfil, assim? mínimo que você tem que ter na tecnologia é o inglês, tem que ter, nem que seja o básico, tem que ter esse domínio, né, mínimo de inglês. Então eu recomendo sempre para quem for começar por essa trilha de tecnologia, já começar com inglês, faz um cursinho básico, pelo menos, porque muitos artigos, muitas aulas que você vai ver aí é totalmente em inglês. Na minha área, que é de Salesforce, é 100% inglês. Os termos, né? As palavras Os termos, usadas, As palavras, são até todas em inglês, praticamente. uma leitura de código. Deu um erro, você precisa analisar esse erro. A Exato. mensagem que vai estar no código, Linguagem que vai estar no universal. log, Isso. que a gente fala que o log que é a trilha que documenta tudo o que está dando errado, o que está acontecendo dentro dos sistemas, ela está em inglês também. Sim. Então, a mensagem de sistêmica, né, ela está em inglês, você precisa entender isso, você precisa ter esse dicionário também, né? Então, é importante o inglês. O inglês, eu diria que, assim, é algo assim, essencial. Essencial e, em sequência, era bom ter um mentor também, né? Alguém para te apoiar ali, para te indicar. E, se possível, fazer algum curso também na área, né? A gente tem cursos de graça no mercado. Inclusive, esse que eu formei há 10 anos, ele é um curso que é federal, né? Então, não paguei. E é um curso bom, puxado, mas é bom. Mas é isso. Vocês falaram em idioma. Existe a possibilidade de trabalhar no mercado estrangeiro? Muita. Tanto mudando de país ou Muita. então Remotamente. remotamente? Eu, antes de vir para onde estou, até eu sair da empresa que a gente trabalhava, eu recebi uma proposta para trabalhar na Ucrânia, na época, assim, para trabalhar com a ferramenta que eu trabalhava lá. E hoje aqui, por exemplo, eu tenho vários amigos aqui de Uberlândia que estão em Portugal, por exemplo. Eu ia falar trabalhando. sobre Portugal. Estão em Portugal, mas não pensa, vou para Portugal, vou falar português. Não, muito pelo contrário, porque Portugal presta serviço principalmente para a Inglaterra. Então, você vai para lá. Vai precisar do inglês. Vai precisar de inglês. Eu tenho inglês, amigos já. que saíram da nossa empresa aqui de Uberlândia, que foram trabalhar na Irlanda, foram trabalhar... Eu tive um amigo que foi para a Alemanha. Ele Tem, voltou mas recentemente. Sim, e a Alemanha tem um software poderosíssimo de gestão empresarial, né? Que a gente fala o ERP, que é um software de gestão empresarial que cuida dos processos de uma empresa, né?
o principal software é alemão. E ele é poderosíssimo, assim, no mercado. Ele tem minha esposa trabalha com ele. E, assim, é muito forte no mercado. Tem outro que eu já li, né, também. Eu não sei muita coisa sobre esses termos. Mas tem o X e tem um outro, não tem? É o X... UX. É a UX. UI. UX. Trabalham com a parte visual, né? De apps, de telas. E o outro? Existe, sim, essa nova profissão, que é uma profissão que está bombando também. É mais o momento. design do design. Aplicativo, do programa. Ele cuida tanto da usabilidade, né? Então, ele cuida da usabilidade. É. E também da parte estética, né? Então... É legal. Nós temos no nosso grupo um UX. O Lucas trabalha com a gente. O menino aí manda bem pra caramba. E, assim, toda vez que a gente vai criar um produto, vai criar uma plataforma, ele tenta entender, assim, ele pega as informações, ele tenta criar, assim, a experiência do usuário dentro das telas, né? Que você fala da experiência do usuário. E isso é apresentado para nós, assim, para validado, para que os desenvolvedores entrem e façam toda a programação depois também. E qual é o outro? Tem o UX e... O UI, que é basicamente a mesma coisa, assim, também. E falando na questão de quebra de barreira aí, territorial, né? Hoje eu trabalho para a empresa de São Paulo e trabalho de casa hoje. Então, não preciso me locomover, não preciso pegar transporte diariamente. Simplesmente eu ligo meu notebook e já estou conectado com a galera ali, com o meu time, né? Isso é muito bom. Então, né? ajudou muito. Ampliou muito mais as possibilidades. Ampliou bastante e direto a gente recebe vagas, né? Tal lugar tá chamando. Então, o que não falta é emprego, gigante. Né? Ou seja, pessoal, estudem. Se você aí tem uma afinidade com essa área, vai com tudo, porque emprego não vai faltar para você. Não falta mesmo. Não falta, não. Vinícius, você falou sobre Portugal, né? E eu me lembrei que eu tenho alguns amigos que também foram. Por que Portugal voltou a olhar para essa mão de obra brasileira? Tem algum motivo? Não, porque, assim, eu acho que tem a questão do idioma, que é a questão da comunicação mesmo, mas, assim, nós formamos excelentes técnicos, né? Então, nós formamos excelentes desenvolvedores aqui. E isso de Portugal já vem de 20 anos para cá, que eles levam pessoas nossas, assim, para trabalhar lá, para ter essa experiência, né? Então, é por isso. Então, a gente lá trabalha bem, assim, tem a parte de raciocínio lógico muito boa. E Portugal é um país pequeno, né? Então, assim, também... Eu já tive a oportunidade de ir para lá, é um país muito legal. Só que, assim, não tem tanta mão de obra também, né? Então, assim, é uma necessidade. E, assim, o nosso conhecimento, pela nossa capacitação e a facilidade do idioma para ir para lá, facilita, né? O Portugal. Então, assim... E é um país excelente para se viver também. É muito bom. Uma qualidade de vida, né? Eu tenho um amigo, o Márcio Almeida, lembra? Sim, Márcio Almeida. Ele foi para lá agora, faz 15 dias que ele está lá. E eu tinha lido uma notícia esses dias falando sobre a possibilidade da internet deixar de existir. Isso realmente existe? Eu não acredito nisso. Eu não acho que a internet deixe de existir. A internet já vem desde Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, assim... Não, eu acho que isso aí, sinceramente, eu não acredito nisso. Não aconteceria. E não era fake news, né? Não. Vocês falaram sobre... Você continuar? Pode continuar. Pode falar. Sobre a ida dos nossos bons profissionais, né? Portugal tem essa questão de contratação porque são profissionais muito bem formados. Como vocês enxergam a questão da tecnologia dentro da educação? Nós evoluímos? Olha, eu posso até responder essa categoricamente. Eu estou numa empresa de educação, assim, e eu não conhecia esse mercado, né? E vim para cá, estou aprendendo. E eu acho que a nossa evolução, ela é muito boa. Assim, é uma evolução assim, e tem muito mais a acrescentar ainda, né? A agregar. Mas a gente vem com pessoas visionárias, sinceramente. Pelo menos onde eu estou, eu enxergo dessa maneira. A gente tem, assim, uma equipe muito boa, né? Nós temos uma equipe... A nossa qualidade das aulas, por exemplo, ela é muito boa. E eu nunca vi isso, porque eu já tive a oportunidade de fazer treinamentos online, por EAD, e já assisti algumas aulas nossas também aqui da empresa, e eu vejo uma qualidade excepcional. E não é que eu estou levantando a bola da empresa, não, é que realmente isso acontece. Nós nos preocupamos com essa qualidade. Nós nos preocupamos com a facilidade
da plataforma de ensino para o aluno, para um jovem aprendiz, por exemplo, para que ele possa assistir uma aula com qualidade, com facilidade para as empresas que são nossos clientes também, que eles possam, que os funcionários, os colaboradores possam assistir aulas assim, com uma linguagem amigável, uma linguagem simples, uma linguagem que passe a mensagem pro colaborador da empresa. Então, assim, a gente está num futuro, a gente está indo mais muito bem. convidativo também, né? Exatamente, mais convidativo. Você sente, assim, você se sente acolhido. Eu acho que isso é uma preocupação da nossa empresa. A gente sente que, assim, a preocupação do acolhimento, ela é super importante. E isso existe dentro da empresa, né? Eu falo que a cada dia que passa na empresa, falei, puta, que legal. Desculpa falar isso, mas, assim, que legal trabalhar num lugar onde a gente possa oferecer conhecimento, dar esse conhecimento e outra. Tem uma questão social também, né? Você está dando a oportunidade para um jovem aprendiz, um jovem que talvez que esteja longe do país, esteja numa região que tem pouco acesso à informação. Você está dando a oportunidade dessa pessoa, desse jovem, evoluir profissionalmente também. Isso é muito legal. É muito legal. Inclusive, falando um pouquinho da educação no nível do governo federal mesmo, existia, não sei se existe ainda, tá? Que eu tô um pouquinho por fora, mas em 2014 eu dei aula pro pessoal do Pronatec. E hoje eu vejo pessoas formando também, inclusive né, aqui na UFO mesmo, na universidade. São pessoas que eu dei aula e olha só, curso de banco de dados, que trabalha com são pessoas com a parte dando de dados. aula, então? São pessoas trabalhando, não, pessoas estudando agora a parte de TI, né, já na tecnologia de TI, que eu dei aula lá em 2014. O né? Pronatec é? O Pronatec era um programa nacional de tecnologia que ele ofertava cursos tecnológicos, né? Eu precisava saber como que funcionava a parte de banco de dados. Então, ele dava cursos técnicos para o pessoal que fazia primeiro, segundo e terceiro ano, terceiro período do ensino médio. E aí, eles se matriculavam e estudavam no período noturno. E aí, eu trabalhei nessa escola estadual. Foi em 2014, na cidade de Guimarães, aqui em Minas Gerais, né? Que bacana, já era uma oportunidade ali no ensino médio mesmo, exatamente, né? no próprio ensino médio. E não tem mais o Pronatec? Não sei te dizer, Tem uma coisa muito interessante, já fica a dica para vocês, jovens, do programa de pré-pesquisa e iniciação científica, que as universidades oferecem aí para estudantes do ensino fundamental. Aqui em Uberlândia eu sei que tem alguns grupos de pesquisa, que os estudantes começam ali no primeiro ano do ensino médio e vai até o final, e tem a linha de pesquisa de tecnologia, de robótica, que é muito interessante. Vale pesquisar se na sua cidade as universidades próximas aí oferecem também esse vínculo, que é um espaço bem interessante para... Geralmente Exato. sempre tem, né? Nas universidades. E aqui, pensando em vocês como profissionais da tecnologia, né? Como que é o dia a dia de vocês, o dia a dia de trabalho? Eu diria que é punk. Acho que é uma palavra boa para colocar. Puxado, né? É bem puxado. Assim... Da mesma forma que não falta... eu te interrompi. Da mesma forma que não falta emprego, não falta trabalho, né? Sim. Não falta trabalho. Assim, depende muito da área que você está também. Eu trabalhei em algumas empresas de telecomunicação e eu diria para você, já trabalhei na parte da operação da empresa, que assim, que a gente cuida de todos os sistemas, somos responsáveis por todos os sistemas. É muito estressante, assim... Porque você tem que estar todo momento monitorando, olhando, assim, tentando ser proativo também, né, para que o problema não aconteça. E isso, assim, são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já fui gestor de uma área dessas e eu diria para você que é algo assim... Você tem que ter um nível de comprometimento muito grande, né? Muito grande mesmo. E hoje, assim, está um pouco melhor para mim, porque eu estou numa área mais, assim, teoricamente... mais tranquila, porém com o seu nível de responsabilidade grande também, né? Bem grande aqui também. Então, o nosso dia a dia, assim, o meu pelo menos, são reuniões o dia inteiro, desenhando o sistema, arquitetando o sistema junto com o time, né? Com o nosso time, que abraço a todos aí, que são excepcionais também. Criando mesmo, assim, definindo algumas coisas, imaginando cenários também para esses sistemas, né? Que a gente tem que prever, olhando a parte interna também da empresa, assim, os nossos sistemas, assim, que a gente chama de legados, que são os sistemas internos da empresa, que mantêm a nossa empresa também, o dia a dia da nossa empresa, assim, a gente tem projetos internos também, não só a criação de plataformas de ensino, olhando isso, então é bem desafiador.
E aí depois, para relaxar, você joga Squash e assiste Joga Squash, assisto Friends. Exatamente. É isso, né? Tem que ter o entretenimento ali também. Exatamente. Antes de passar para o Flávio, essa questão também, você falou da evolução do nosso nível, da qualidade de profissionais, tem a ver com a nossa criatividade? A gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito criativo. Tem uma ligação? Eu acredito que tem a ligação, assim. Você tem muita gente criativa, mas você também tem aquela pessoa retraída, né? Mas eu acredito sim. Então, existe espaço para todos dentro da área de tecnologia. A gente costuma brincar, né? Existe espaço para aquela pessoa, aquele profissional que gosta de sentar na mesinha dele e ficar lá programando. A gente brinca assim, isso aqui a gente passa pizza por debaixo da porta para ele. Ele não quer falar com ninguém, quer lá desenvolver, beleza. Existe esse espaço também. Mas é sempre bom você se comunicar com as pessoas, né? Assim, você não ficar somente lá no desenvolvimento da programação. Você precisa conviver, você precisa ver gente, você precisa conversar. Isso é super importante para a pessoa, para a saúde mental da pessoa também. E você, Flávio? Bom, do dia a dia é bastante puxado, é bastante estressante, sim. E onde que eu fico ali, que é a parte do COI. O que é o COI, tá? É o Centro de Excelência que a gente trabalha ali dentro da empresa, tá? Então, a gente cuida desde o que está sendo levado para ambiente produtivo e a gente cuida também do que já está lá. Então, a gente sempre tenta manter qualidade, a gente cobra a qualidade do time, a gente traz novas funcionalidades, a gente apresenta, a gente tenta sempre demonstrar o melhor lado técnico ali para a gente seguir, tá? Antes não existia esse departamento que é Centro de Excelência, né? E a gente via que as entregas eram bem fracas de qualidade. Após que a gente implantou esse departamento, deu uma melhorada boa, a gente está conseguindo ter gás, a gente está conseguindo ter governança também de tudo aquilo que a gente implanta. E é reunião o dia inteiro, bastante reunião, porque a gente tem que ficar decidindo escopo, decidindo qual arquitetura tomar, a gente tem que ter conversa com o vizinho ali, né, para conhecer integrações. Então, é um dia a dia bem puxado, mas é legal, é gostoso depois que você vê que aquilo que você ajudou a construir está se tornando gigante, né, está escalável. Sim. E está fácil de dar manutenção. E como lidar com essa pressão? Porque eu acredito que tem essa pressão, né, dessa responsabilidade, porque são dados da empresa, né, que vocês lidam na maioria das vezes. Como lidar com esse tipo de pressão? Porque as pessoas que vão entrar nesse mercado de trabalho têm que saber disso também, né? Tem que saber que existe essa responsabilidade, esse Sim. nível de responsabilidade. Eu acho que você tem que trabalhar um pouco a sua inteligência emocional também. É importante. Então, não basta você ser somente um técnico. Você tem que ter essa parte de inteligência emocional. Isso aí não é fácil de se adquirir. Eu já tive meus momentos de estresse também, assim, bastante. Então, você vai aprendendo com o dia a dia isso, né? Você vai pegando essa experiência. E hoje mesmo, tem até cursos de inteligência emocional que são feitos pela GV. Eles promovem, a FIAP também promove. Eu fiz um pela FIAP também, que é bem legal. Você precisa adquirir isso, né? Então, acho que eu estou há quase 30 anos na área já de TI, então é um tempinho considerável. Você vai aprendendo, assim, vou dizer que eu sou santo. Não, eu não sou nem um pouco santo. Aliás, quando eu comecei, o pessoal não queria me ver na frente, que eu era meio casca grossa, né? Assim. Então, você vai, assim, através de mentoria, de feedbacks, você tem que saber receber, trabalhar esse feedback, desde que ele seja construtivo, né? Você tem que saber, e que ele não seja ofensivo, você tem que saber trabalhar esse feedback, receber bem e trabalhá-los. E você vai adquirindo a sua experiência, você vai adquirindo essa inteligência emocional, então, respira. Então, assim, uma coisa que é super importante, às vezes a pessoa ela está escrevendo e-mail, você está lendo e-mail pensando que ela está num tom mais agressivo, e na verdade não é. Então, respira, tranquilo, né? não responda na hora se você se sentir ofendido, espera um pouco para responder, ou tenta ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, porque assim, às vezes, olha, eu vou passar um e-mail para você, assim, assado, tá? Então, alinha essas coisas para que, assim, o que se escreve e o que você se interpreta escrevendo é super perigoso, né? Às vezes a pessoa, lá, o cara é meio desligado, vai lá e coloca tudo em caixa alta, que são letras maiúsculas. Pô, você tá gritando comigo pelo WhatsApp? Não é isso. Esqueceu de fazer. E isso acontece. Então, tem que tomar esses cuidados. Tá? Já assistam o nosso episódio sobre inteligência emocional. Fica a dica. Que já tem aqui no nosso podcast. É muito legal. E para você, Flávio, como é? Olha, para lidar com a pressão,
você tem que ter limites, né, também. E as empresas hoje, elas focam bastante nisso também, tá? Então, pelo menos aonde eu atuo, a gente tem esse suporte, a gente precisa ligar no 0800 para desabafar, para falar alguma coisa, tem a linha de suporte. E é legal que a empresa está dando importância, porque meus gestores geralmente falam assim, Flávio, você está bem? Tô. Você tá tirando tempo para a família? Você está conseguindo? Tá tranquilo? Você tá bem mentalmente? Você tá bem espiritualmente? Então, eles perguntam e eles estão mais humanos. Eles não veem que a gente é uma máquina e tá ali só para gerar valor, né? Dinheiro. E tá tendo essa parte de humanização, sim, perante aos RHs, né? Falando em humanos, a tecnologia substituirá os humanos? Não, acho que o humano é essencial para o mundo. Não tem como, né, Vinícius? Não tem como, assim. Eu acho que é um avanço muito grande, mas é uma viagem muito grande essa, assim. Só no cinema, talvez. Só no cinema. Falando nisso, vamos falar no dia a dia, né? Sim. Lindomar, a gente falou de tecnologia aqui, de vários termos. Começamos falando sobre aplicativos. Teve uma coisa muito interessante na Copa do Mundo, que eu acho que foi a primeira vez a tecnologia usada daquela forma. O sensor, por exemplo, na bola, onde através ali desse sensor, no computador conseguia ver se a bola entrou para dentro do gol ou não. E uma coisa que eu fiquei impressionada das camisetas inteligentes, que elas mandam dados sobre o desenvolvimento desses atletas no dia a dia e também no campo. Durante os jogos, e enfim, fora a tecnologia da área de tênis, o que mais a gente pode falar de tecnologia no nosso dia a dia? Você trabalhou na área do transporte. Trabalhei. Hoje a gente tem o sistema de transportadoras bem avançado tecnologicamente, de rastreamento e etc. Tem assim, aliás, assim, minha família até, assim, uma parte da minha família tem uma tradição de trabalhar em transportadoras, em transportes, e as esteiras com digitalização dos produtos, assim, as esteiras já vão encaminhando o produto para a localização que tem que ir, o caminhão que tem que ir, para a plataforma que tem que ir dentro da transportadora para carregar, e já sai com o destino já meio que elaborado. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar num antigo cliente nosso também, de uma outra empresa. Nós desenvolvemos um aplicativo para caminhoneiros no Brasil também. E isso é sensacional, porque assim, isso facilitava a vida do caminhoneiro também, o agendamento para que ele fosse até o entreposto, que é onde você coloca deposita os grãos que você faz na colheita, né, na fazenda. E esses grãos vão para o Porto de Santos, por trem, né? Aqui, nós temos um aqui em Uberaba, a gente tem um terminal desse, acho que em Araguari também tem, se eu não me engano. E você agenda, o caminhoneiro vai, ele agenda, tal hora, né? Tem um slot aqui de agenda, né? Esse horário, ele agenda para quê? Para que ele não fique parado muito tempo, ele não perca muito tempo nas estradas, para ele não perca muito tempo no entreposto, assim, pagando diária, porque o caminhoneiro tem que pagar diária para ficar lá no entreposto. Diária, eu não sei quanto custa, mas para ele poder tomar banho, para ele ter uma infraestrutura de banheira, de uma TVzinha, alguma coisa, poder dormir com segurança, né? E só que perde-se tempo com isso. Ele fica 2, 3 dias esperando lá. Se ele tem esse agendamento criado, o que acontece? Putz, ele consegue se programar para ver o horário que ele vai chegar lá. E ele se programando, ele consegue economizar dinheiro também para ele. Isso é importante para ele. Então, vai até lá, encaminha até lá, chega lá no tal horário, posso ir, chega lá, já descarrega já o caminhão, volta feliz para casa, volta feliz para fazer outro trabalho, outro frete, né? Isso é super importante. Isso é tecnologia. A tecnologia está presente em todas as áreas, né? Você falou aí da camiseta, está presente na moda também. Você falou sobre grãos, né? Eu estava vendo um vídeo sobre os tomates caindo e eles sendo separados, assim, eu não sabia como. E você falou das esteiras, né? A gente já sabe para onde vai. E você fica imaginando, gente, como que isso é possível, né? Pra gente ver esse avanço. Como é que chama? Automação industrial, né? Automação industrial. E tem também a questão de, como eu sou um amante do café, né? Tem a questão de rastreabilidade de café. Tem mesmo. Que a gente tem. A gente consegue exportar cafés especiais, principalmente aqui na região do Cerrado Mineiro, né? Eles são referências no Brasil e até no mundo. E eles exportam junto com o selinho. Aí você bipa aquele selinho ali, você consegue ver fotos do produtor, da fazenda, de como foi produzido, quando que foi aquela colheita, qual que é a data que foi colhido,
quando que foi torrado. Então, você tem toda a rastreabilidade daquele café e isso gera valor para o negócio. Sim. Muito bacana. E entrando em um outro ponto aqui, como foi que vocês escolheram essa área da tecnologia? Vocês viram essa possibilidade lá atrás de a tecnologia está crescendo? Na verdade, desde pequeno, porque meu pai era da área de tecnologia. Meu pai foi uma das primeiras pessoas no estado de São Paulo, eu sou de São Paulo, a trazer um supercomputador, que era o mainframe, que a gente chamava antigamente, para a empresa que ele trabalhava. E ele costumava me levar lá, assim, eu via aqueles computadores imensos. A gente falava que era fita rolo, que antigamente, né, ia lá, rodava. E eu acompanhava aquilo. Naquela época, para vocês terem uma ideia, esses computadores eram refrigerados à água. Tinha uma serpentina assim que passava, porque assim... Sim, porque era muito quente, então eles eram refrigerados à água. E eu assistia aquilo, via aquilo, achava o máximo. Falei, puta, me sentia na NASA. Falei, meu, quero isso pra minha vida. Então, para mim, desde pequeno, 7, 8 anos, eu já sabia que eu queria essa área de tecnologia, assim, na época era processamento de dados, né, que eu queria trabalhar com processamento de dados. Sempre tive essa certeza. E foi crescendo. O meu colegial, por exemplo, eu fiz o colegial técnico de processamento de dados também, então sempre buscando a área de tecnologia, né? Sempre buscando essa área. Então, fui crescendo e evoluindo nessa carreira. Nunca trabalhei, com exceção do meu primeiro emprego, que foi de office boy, né? Que era uma profissão que acho que nem existe mais em São Paulo, nem deve existir mais. Office boy seria... A gente era o garoto que pegava as correspondências, ia no banco, fazia serviço de banco, andava que nem um camelo lá em São Paulo, andava pra caramba. Mas, assim, isso é bom que você conhecia a cidade, né? Então, tinha o seu lado bom também. Com exceção dessa vez que eu trabalhei como office boy, o restante da minha carreira, da minha jornada, sempre foi na área de tecnologia, de informática, né? Que legal. E para você, Flávio? Bom, na minha parte, eu comecei com 17 anos na UFGD, em gestão ambiental. Então, eu fiz o curso, mais de um ano de gestão ambiental. Não gostei, parei. Depois, eu fui para a área de ciências contábeis. E fiz mais uns anos aí de ciências contábeis. Também não me adaptei. E fui testando, né? E aí, isso tudo lá em Mato Grosso do Sul, né? Em Dourados, onde eu morava. E aí, meus pais vieram para Patrocínio, aqui em Minas Gerais. E eu vi que tinha esse curso num Instituto Federal. Falei, poxa, federal, né? Legal. Qual curso? Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fiz a inscrição de lá mesmo, e aí consegui passar aqui. E já vim direto já fazer o curso. E no primeiro semestre eu já ia desanimar. Tinha reprovado em uma matéria, falei, não quero isso não quero isso pra minha vida não. E aí tinha um amigo meu, que inclusive hoje ele tá no Canadá, chama Daniel Irome, um abraço aí pra ele, que ele que me trouxe pro mundo de tecnologia, ele que me apresentou, onde que tudo começou. Até na questão do café foi tudo através do Daniel. E... as amizades são importantes. Demais. Pra caramba. Demais. E na época eu tava desempregado. E aí ele falou, Flávio, você não quer vir pra cá, pra minha empresa, a gente tá criando um sisteminha de rastreabilidade de café, que foi onde eu conheci. Olha aí. Exatamente. Olha só. E aí eu aceitei a proposta, só que eu falei pra ele, não, eu tô recebendo seguro-desemprego, não precisa nem me pagar. E eu fui, comecei a aprender com ele, e ele insistiu, começou a me pagar e já me registrou, depois que deu tudo certo. E eu comecei toda a parte de TI, de conhecer mesmo, junto a esse amigo meu que deu a oportunidade. Então, tudo começou por ali. E a partir dali eu fui aprendendo, fui começando a caminhar, fui aprendendo o beabá do zero ali na parte tecnológica, porque eu não tinha conhecimento nenhum e eu fui aprendendo justamente com esse apoio de um tutor, né? Foi isso que é legal. A gente sempre ter alguém para se apoiar, para Um mentor ali próximo. mentor para nos auxiliar, exatamente. Ô Flávio, você foi fundador de uma startup. Conta pra gente o que é uma startup e também se aqui no Brasil tem um investimento, como tem fora, de jovens atuando nesse ramo. Então, startups são empresas pequenas, né, com alto potencial de escalabilidade e de um retorno financeiro muito rápido, tá? E no Brasil, eu não vejo tantos jovens se aplicando, tá? Eu sei que aqui em Uberlândia é referência nacional em startups. A gente tem aí várias... Temos exemplos aqui, exatamente, né? Vários exemplos de sucesso aí. A gente tem empresas internacionais aí que viraram, né? E é um ramo que não é estudado em faculdade, você não aprende, você tem que ir caminhando e conhecendo, né? Então,
que eu vejo que falta, né? Eu acho que essa parte de empreendedorismo, que você interliga junto com a parte tecnológica, deveria tá vindo desde lá do ensino médio, todo mundo conhecendo, aprendendo, e a gente não vê isso no Brasil, né? Mas tem algumas pessoas que apoiam, vários hubs que chamam hubs de tecnologia. A gente vê muito em Uberlândia, né, Flávio? Isso. Sim. Aqui em Uberlândia a gente vê bastante, mas realmente, assim... em São Paulo, por exemplo, eu não vejo, assim... Talvez eu não tenha contato com muitas dessas pessoas, mas aqui em Uberlândia a gente vê... Tem bastante. E existe um pouco essa preocupação aqui, até dessas empresas grandes que se tornaram cases de sucesso, os donos, os sócios dela, investem em outras startups aqui também, começam. Então, isso... Eles incentivam, isso é bacana da parte deles também. E tem como a gente categorizar essa área da tecnologia? Por exemplo, desenvolvedores, protetores de dados? Tem sim. Na verdade, existe tudo Quais isso, são as né? categorias? Olha, no nosso caso lá, nós temos analista de sistemas. A gente contratou agora, está chegando aí. Nós contratamos também um analista de testes, tá? Nós temos desenvolvedor júnior, pleno sênior, tá? Dentro da nossa área. Temos o arquiteto de integração, né? O que na verdade, aqui é o nosso diretor técnico, né? Que está aqui também. Temos a gerente de projetos, né? Que está aqui com a gente também. Então, você consegue classificar dessa forma. Depende muito da empresa, mas normalmente você trabalha com os níveis júnior, pleno e sênior. Analista de dados, júnior, pleno e sênior. Analista de sistema, analista de desenvolvedor, front-end, júnior, pleno e sênior. Back-end, júnior, pleno e sênior. Aí dentro de júnior, pleno e sênior você vai ter outras classificações, né? Não é molezinha, não. Júnior 1, 2, 3. É assim, né? Não é fácil, porque assim... Tem uma etapa a ser escalada. Tem uma etapa a ser escalada. E eu acho que é importante você passar por todas essas etapas também, porque você vai se tornar um profissional melhor, né? E hoje em dia, o que acontece? Tem muita gente impaciente, que tem 1 ano na área, ou não, já sou sênior. Não, você não é sênior. Você precisa ter essa paciência. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas ainda você não tem toda a parte emocional formada, você não tem toda essa inteligência emocional formada também adquirida. Você está aprendendo ainda. Então, a ansiedade vem muito forte em alguns jovens. A gente tem que saber administrar isso, que hoje acontece bastante. E no caso, você quer saber as áreas, né, para atuar, né? Bom, a gente tem front-end que cuida da parte de tete a tete ali com o cliente, né? Com a parte visual mesmo, né? O front-end, a gente tem back-end, que é a pessoa que fica por trás. Ela não precisa entender muito de telinha, de design, nada. A gente tem também QA, foi o que a gente falou, Quality Assurance, que são analistas de testes, né? Que podem testar. A gente tem pessoas que cuidam da gestão e tem também pessoas que entendem do negócio e são analistas de negócio. Então, você também, na área de TI, você não precisa entender também do código, entender como funciona, testar. Você só sabe do seu negócio. Você comprou aquilo ali e aí você diminui do tributo, você tem que ter tal valor, né? Que é o que sobrou para mim ali de valor ali de venda. Então, tem que ter essa pessoa também responsável, essa analista do negócio. Que passa o racional, né? Exatamente, que faz o racional. Esse setor de arquitetura e tecnologia faz exatamente o quê? Que é a área que você atua. A gente arquiteta, governa, tá? Então, a gente desenha todos os processos, a gente tenta trazer para fóruns técnicos também. Então, a gente reúne todo o pessoal em fóruns técnicos e a gente traz apresentações do que vai ser entregue, do que vai ser desenvolvido. Então, a gente faz toda a parte de como se fosse o azulejo da casa ali, toda a fundação da casa, tá? E a partir da fundação começa a se construir, se levantar. Então, a gente tem que ter uma base bem sólida e aí que a arquitetura entra, tá? Entendi. Falando aqui nesse universo ainda, hoje a gente ouve muito falar sobre o metaverso. O que seria o metaverso? Como ele funciona? Ele já é uma realidade? Será acessível para todo mundo ou não? As possibilidades também, né? Eles têm falado que se você não conhece o metaverso, você vai ficar fora do mercado de trabalho também. Tem esses boatos aí. Sim, sim. Eu não tenho ainda uma opinião muito formada sobre o metaverso. Eu preciso me aprofundar um pouco mais, né? Eu sei que o grupo Meta, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles começaram a criar, assim, esse projeto. Eu não sei se está indo muito para frente, porque eu ouvi dizer que
deu uma paradinha, né? Então, assim, até eles acho que estão revendo essa questão do metaverso também. Então, acho que é um assunto que demanda a nossa atenção, que demanda estudo, que a gente precisa entender melhor, tá? Antes de dar uma opinião, pelo menos para mim, dar uma opinião mais formal aqui, tá? Sim. O metaverso, ele vem para tentar trazer aquele calor humano, né? Mas a gente não tem ali próximo ainda as pessoas, né? A gente não tem essa sensação. Então, assim, um recurso muito, muito legal de se estudar. Mas o calor humano é diferenciado, não tem como, né? Você tem essencial. que ter, Eu acho que o calor humano é essencial. Essa é a questão, né? O metaverso não vai te proporcionar isso. Exato. Vocês veem algum ponto negativo nesse avanço tecnológico? Os positivos acho que a gente já trouxe aqui, né, Lindomar? Sim. Vários, mas e negativos? Vocês conseguem observar algum? Penso na parte de segurança, né? Segurança pessoal mesmo. Hoje você tem tudo instalado no celular, conta bancária, Foto, cartão, tudo. foto, Perde tudo. o celular, Você perde a sua vida. Exatamente. Basicamente isso, né? Você fica muito dependente, né? Então, hoje, se o celular quebrar, não consigo movimentar nada. Eu vou ter que pegar o celular, reautenticar novamente, né? Então, inclusive, hoje está aparecendo novos golpes, né? Eu vi esses dias um golpe da pessoa, daquela parte de inteligência facial mesmo, que ele pega a foto da pessoa para ver se é realmente aquela pessoa que é dona daquela conta. Ele estava imprimindo a foto da pessoa, recortando o olho e a boca, e aí colocando, e dando certo. Nossa, aí Gente. é demais. Então, hoje O que os eu bandidos vejo- estão mais modernos pessoal, também. vamos tirar aí a identificação facial, vamos colocar a senha mesmo, que é mais segura. O que eu Ou vejo ter tudo, né? que eu Tem vejo senha, de- tem identificação facial, tem tudo. de negativo, assim, que as pessoas, por exemplo, elas saem para almoçar, aí ficam lá, no celular, Todo, né? não se conversam, não se comunicam. Então, eu acho que a gente vem criando uma dependência desse carinha aqui que é complicada. E é isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa conviver mais. A nossa geração, assim, eu acho que a geração mais nova, vou colocar aqui, eles ficam muito tempo no computador, ficam muito tempo na internet. Eles não assistem TV, por exemplo, eles assistem o celular, o YouTube, alguma coisa assim. Aí você vai jogar uma bola, vai jogar um basquete, fazer alguma coisa. Ah, já vou. Então, assim, eu acho que isso também acaba inibindo um pouco, né? Então, por conta da tecnologia, você tem um monte de coisa, um monte de informação, você fica aqui viciado nisso. Então, essas redes sociais também, muito disso, o pessoal fica lá. Porque em rede social todo mundo é feliz, né? Ninguém é triste. Exatamente. Essa é a realidade, assim. Então, ter esses cuidados também, né? Porque, assim, isso pode te dominar um pouco a sua mente também. E não é bom, né? Acho que tem que ter... uma dosagem. Tem que ter uma dosagem, exatamente. Sim. Que bacana, né? Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Isso. Rubia? Foi ótimo esse papo tecnológico. Pra gente poder conhecer essa área, né? Que tem, assim, os seus estigmas também, né? Eu mesmo, há um tempo atrás, antes de começar a conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, eu achava que era só aquela tela preta cheia de dados. E aí eu fui conhecendo que tem essa parte de design também, Tem de muita testes. coisa. Então, é muito bacana. Inclusive, tem até, como se fala, analistas funcionais, que você só pega e clica e arrasta ali. Você não precisa entender de código também. Você trabalha com caixinhas ali de decisões, de tomada de decisão. Ah, se entrar esse valor, saia isso. Então, tem Mas essa área tem também que é bem que ter promissora. lógica. Tem que ter lógica. Tem que ter lógica. E o inglês. É isso. Muito obrigado pela presença de Obrigado a vocês, vocês, foi um pessoal. prazer. Obrigado. É isso. Muito obrigada pelo papo, foi ótimo. Conhecemos aí um pouco mais sobre esse universo, de todas as suas funcionalidades. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.